Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Hoje o Flamengo encara o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil lá no Nordeste, meu parceiro, e o jogo promete. Tem a estreia do Dorival Júnior, ex-técnico da seleção brasileira, atuando pelo Corinthians e venceu seu primeiro jogo, fora de casa por 1-0. É, meu parceiro, não tá fácil pra ninguém. Tem a crise infinita do Grêmio, que conseguiu perder por 3-2 e parece que a má fase não vai passar de jeito nenhum. E o Mano Menezes, que está por lá, continua suando muito nesse ano de 2025, porque parece que tudo que ele faz dá errado. A provável escalação do Flamengo, que tem com alguns desfalques importantes, como a Arrascaeta, De La Cruz, Rossi e Alexandro, mais o Pedro, nem viajaram para Paraíba para se preparar para as próximas partidas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais aqui agora no canal, bem posicionado. Chega para perto porque é o seguinte, galera, essa Copa do Brasil já está fazendo muita gente sofrer e também dando muitas oportunidades para alguns técnicos. Como eu falei, o Dorival Júnior, que acabou de ser demitido da seleção brasileira, ele se apresentou ao Corinthians, já estava no Maracanã, naquele massacre rubro-negro com o time do Corinthians, mas não estava atuando. Agora sim, já foi apresentado, já foi à beira do gramado e já conquistou a sua primeira vitória contra o Novo Horizontino. Jogo difícil, na casa do adversário, mesmo assim garantiu o seu pontinho, nada muito expressivo, mas é sempre bom um início de trabalho começar com vitórias. Outro que venceu também por um placar mínimo foi o Palmeiras, também atuando pela Copa do Brasil contra o Ceará, e sofreu bastante, mas conseguiu também a sua vitória. O Botafogo finalmente está voltando aos dias de glória. O Glorioso enfiou 4-0. Esse jogou em casa, atuou contra o Capital. E hoje, é claro, o Flamengo vai a campo com um mistão. Para muitos são o time B, os reservas, mas o Felipe Luiz já disse que é o time da Copa do Brasil. A gente sabe que no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, o Arrascaeta, por exemplo, jamais poderá ser poupado. O Pedro, voltando de lesão, está tendo uma ótima oportunidade de descansar um pouquinho. Afinal de contas, ele vem numa crescente, tendo alguns minutos, e no último jogo foi titular. Então, meu parceiro, não só titular, como deixou o dele e por pouco não fez um gol de placa. Então resolveram economizar um pouquinho o Pedro, deixar ele fazendo um trabalho interno e o Flamengo vai a campo com seu goleiro reserva, Matheus Cunha. Na lateral direita, o Wesley está no banco, deve ser o Varela. Na zaga, Léo Pereira e Danilo. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, porque o Alexandre também está voltando de lesão. O meio de campo tem o Alan, também disponível para atuar como titular. Everton Araújo, que está tendo mais espaço nessa fase do Flamengo. Na Libertadores e na Copa do Brasil, parece que ele vai ser o volante do mata-mata. E esse que não vinha jogando muito. Bem provável que o Matheus Gonçalves seja o substituto de Arrascaeta ali no meio de campo. Tá bom para vocês? Matheus Gonçalves fazendo ali a função do Arrasca. E aí lá na frente, Plata pela esquerda, ali no lugar do Gerson, o Michael na direita, ali na função do Cebolinha, e o Bruno Henrique é o centroavante. Mas Gerson está no banco, Juninho está no banco, Luiz Araújo está no banco. Muita gente importante no banco, vai depender do desenrolar da partida. Esse jogo do Flamengo vai ser exclusivo da Prime Video. Então, meu parceiro, se você não é assinante, você vai passar um sufoco para assistir o jogo do Mengão. Já adianto que farei aqui a live do jogo, só com reações. Infelizmente, o canal bem posicionado não tem o direito de imagem para poder mostrar o jogo, mas se você não tiver como assistir nada em lugar nenhum, cola comigo que eu vou trazer para vocês tudo o que está acontecendo nesse jogo importantíssimo entre Flamengo e Botafogo da Paraíba. Ou melhor, Botafogo da Paraíba e Flamengo. Botafogo da Paraíba fez uma jogada de mestre em relação ao mando de campo, abriu mão de jogar no seu território para botar uma graninha no bolso. Afinal de contas, ele caiu com o maior do Brasil, no mata-mata da Copa do Brasil. E aí jogaram o mando de campo para outro estádio, simplesmente para poder rentabilizar ainda mais essa partida. A gente acredita que a casa esteja cheia, hoje é um feriadão, então deve estar super lotado. O Flamengo tem tido sorte, no último jogo também foi um baita espetáculo contra o Corinthians e agora caiu num joguinho no feriado também, tendo mais possibilidade do pessoal ir ao jogo.
O técnico Felipe Luiz continua aí com pouquíssimas derrotas na temporada e não acredito que justamente o Botafogo da Paraíba irá surpreender o jovem técnico do Flamengo, que tão promissor, vem chamando a atenção de muitos times da Europa e da seleção brasileira. Entrando na seleção brasileira, a luta continua. A seleção brasileira continua sem técnico, estando a 36 jogos dos próximos jogos da eliminatória da Copa do Mundo e não tem sequer técnico. Ancelotti parece cada vez mais distante e o JJ volta a ser a primeira opção. Lembrando que o JJ era a primeira opção, caiu para a segunda colocação, depois que o Ancelotti parecia que estava balançando no cargo lá no Real Madrid, mas a esposa do Ancelotti falou que não viria para o Brasil. E aí o Ancelotti disse um não sonoro para a seleção brasileira, porque a gente sabe quem manda em casa. E aí o Ancelotti não vindo, a CBF vai atrás do JJ, porque era a primeira opção, antes do Ancelotti entrar numa fase ruim, e agora volta a ser, caiu para a segunda, né, opção, e agora volta a ser primeira. Então, provavelmente a CBF irá fazer uma proposta oficial para o JJ, que já está em final de contrato com a Al Hilal, depois de um ano de 2024 espetacular, onde entrou até para o livro dos recordes pela sequência de vitórias. Esse ano não tem sido flores. O Al Ittihad está sendo um time duríssimo a ser batido. Ainda tem o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, que também dificulta muito a vida dele. O Campeonato Saudita cada dia mais competitivo. Antes só tinha o Al Hilal, depois só tinha o Al Nassr. Agora o Ittihad já começa a entrar na briga. E o Al Ahly também dificultando muito. O Firmino essa semana fez até gols importantes. E aí o Campeonato Saudita tem ali agora 4, 5 forças distribuídas no seu campeonato. Então, meu parceiro, o JJ está começando a se preparar para sair do Al Hilal, lembrando que ele ainda tem compromisso com o Al Hilal até o Mundial de Clubes. Isso é um desafio para muitos técnicos que estão no Mundial e poder aceitar o cargo na seleção brasileira. Mas acredito que o JJ consiga desenrolar. Afinal de contas, o Al Hilal deve estar projetando um técnico para a próxima temporada. E se o Al Hilal antecipa, por exemplo, a chegada de um novo técnico, o JJ fica livre no mercado e pode assumir a tão sonhada seleção brasileira. Afinal de contas, ele teve uma passagem espetacular aqui no Brasil e é um dos fortes nomes para assumir. O único empecilho, Neymar Júnior. O JJ simplesmente liberou o Neymar Júnior para sair do Al Hilal e agora, já imaginou se ele é técnico da seleção brasileira? Será que o JJ vai bancar uma Copa do Mundo sem o Neymar? Ou irá baixar um pouquinho o topete, ele que é tão marrento, e vai convocar o Neymar para a seleção brasileira? Que ele não bate com o Neymar, todo mundo já sabe. Embora ele sempre está dizendo em entrevista que o Neymar é um jogador fora de série, mas que não foca nos seus objetivos. Então, alô Neymar, se liguem. Então assim, galera, às 20 horas, horário de Brasília, tem Botafogo da Paraíba e Flamengo pela Prime Video. E, é claro, o canal bem posicionado estará sempre de olho em tudo que acontece nesse jogo e todas as notícias do Flamengo. Para fechar, um chorinho da Copa Champions League, que foi um espetáculo essa semana, né? Um jogaço entre Barcelona e Inter de Milão, o outro entre Arsenal e PSG. Os donos da casa passaram muito sufoco, hein? O Arsenal perdeu para o PSG, que para mim vai ser o time campeão dessa Champions League. Meu parceiro, o PSG sem Messi, sem Mbappé, sem Neymar, sem Sérgio Ramos, deu um pontapé muito forte para estar na final da Champions League sem todos esses craques. Então, muito interessante essa temporada do PSG. E, já que o poderoso e meu time Real Madrid saiu da competição, agora eu sou PSG desde pequenininho. Então, alô PSG, alô Dembélé, que inclusive fez o gol da partida com 4 minutos. Dembélé tá voando. Lembrando que ele já jogou no Barcelona e não foi bem aproveitado. E agora eles podem se encontrar numa possível final entre PSG e Barcelona. O Arsenal, sem os gols de falta do Rice, simplesmente não é esse bicho-papão todo e não conseguiu nem empatar o jogo jogando em seus domínios. Já o Barcelona iniciou a partida sendo atropelado pela Inter de Milão, que, claro, não conseguiu segurar o jovem jogador Lamine Yamal, de 17 anos, simplesmente acabou com a partida. Com jogadas espetaculares, ainda conseguiu fazer o seu gol. Então o jogo terminou em 3-3, a segunda rodada promete. Afinal de contas, gente, Champions League é outro nível.
costumo dizer que é outro esporte, porque eu vou te falar que jogaço esse do Barcelona contra a Inter de Milão. Inter de Milão que costuma ter uma defesa muito sólida e um ataque não tão poderoso, nesse jogo foi justamente o oposto. Teve um ataque poderosíssimo e uma zaga não tão sólida como costuma ser. Então, meu parceiro, vamos esperar até a próxima rodada de Champions League e eu trarei para vocês aqui os maiores detalhes. Tamo junto e até daqui a pouco. Às 20 horas tem Botafogo da Paraíba e Flamengo na Prime Video. Tamo junto, cola com o pai.